Bom, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de iniciação, que é a espectroscopia de impedância e tempo de relaxação. Eu sou Maria Clara, sou orientada do professor Saulo. Aqui estão alguns tópicos que eu vou abordar hoje. A introdução com a motivação do nosso trabalho, o espectro de impedância e tempo de relaxação, falar sobre as definições e os termos, algumas aplicações e tecnologia, então as áreas do conhecimento, resultados e avanços. Final, os agradecimentos e as referências do meu trabalho. Bom, é muito comum que os alunos do ensino superior se perguntem por que estudar os números complexos. É um termo abstrato, né? Um tema abstrato, só que ele tem várias aplicações práticas. E uma delas é na espectroscopia de impedância, que vai fazer a gente entender o comportamento elétrico dos materiais. Bom, a espectroscopia de impedância é uma técnica aplicada em diversas áreas da caracterização das propriedades elétricas dos materiais. Alguns materiais são cerâmicas ferroelétricas, condutores mistos, materiais dielétricos, vidros, entre outros. Ela consiste basicamente, a técnica basicamente é aplicar uma corrente alternada senoidal no material entre dois eletrodos, que vai de 10 microhertz até 32 megahertz. Com esses dados que a gente coleta a partir da amostra, é feito um gráfico que chama espectro de impedância, e nele a gente vai representar ele pelo plano Argand de Gauss, e geralmente é feito por meio dos números complexos, porque ele facilita a visualização da parte real e da parte imaginária. E basicamente ele vai ajudar a gente a determinar quais as componentes resistivas e capacitivas de cada região de um material. Aqui está uma figura de um exemplo de um gráfico do espectro de impedância no plano Argand de Gauss, por meio dos números complexos. Então, no eixo X, a gente consegue visualizar a parte real da impedância e no eixo Y, a parte imaginária. Bom, mas o que é impedância, né, então? A impedância, o termo impedância, que a gente denomina por Z, é a resistência ao fluxo de corrente em um circuito elétrico de corrente alternada. Basicamente, em outras palavras, a impedância é a medida da dificuldade que a corrente tem de atravessar o material. E ela leva em conta o estímulo, a defasagem entre o estímulo da corrente aplicada e a resposta do sistema. Aqui nesse quadro a gente pode ver as equações da impedância por meio dos números reais e por meio dos números complexos, no resistor e no capacitor separados ou no circuito RC em série ou em paralelo. Nesse trabalho não dá tempo de abordar a matemática por trás, mas a gente consegue visualizar, por meio dessas equações, que a notação complexa ajuda a gente a enxergar, ajuda a facilitar a visualização das equações, porque a parte real da impedância está relacionada aos elementos do circuito que causam resistência, ou seja, a dissipação na forma de energia, enquanto a parte imaginária está ligada aos elementos que causam reatância, ou seja, o armazenamento de energia. Bom, o que é o tempo de relaxação, então, que é um outro tópico da nossa pesquisa? O tempo de relaxação é um intervalo para que um sistema volte ao equilíbrio após ser perturbado por um campo elétrico. Então, em materiais ideais, esse tempo é único, e a gente chama ele de relaxação de Debye. Mas, na prática, nos materiais reais, essa distribuição ela vai ser desigual, né? Os tempos vão ser desigual, porque muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, e a gente pode analisar ela por meio de uma soma ou até uma integral de vários circuitos RC, que representa cada parte do material. Bom, um pouco sobre as aplicações que a espectroscopia de impedância pode ter. Uma delas é na medicina, e ela foi aplicada, chama espectroscopia de bioimpedância, e ela foi aplicada na detecção do câncer do colo de útero. Ela vai se basear basicamente na diferença do comportamento elétrico nos tecidos normais dos tecidos que têm câncer. Então, ela tem como vantagem ser uma técnica não invasiva e de baixo custo. Já ela também pode ser aplicada na eletroquímica, na espectroscopia de impedância eletroquímica,
na análise de células eletroquímicas e no desenvolvimento de placas solares com alta precisão. Já na engenharia civil, como eu falei, ela pode ser aplicada a técnica em materiais cerâmicos, e o concreto é um material cerâmico. Ele foi muito pouco estudado, a gente achou poucos artigos sobre isso, e os artigos que a gente achou ainda estavam errados. Então, pode ser que refazer esses estudos futuramente melhor, pode ser que se descubra características novas, ou não, é uma ideia para o trabalho. Eu quero agradecer ao professor Saulo e ao Instituto pela bolsa e financiamento da Bolsa de Estudos. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Um esclarecimento? Nada? Leonardo? Não? Tá certo. Ô, Maria, volta lá, vai voltando, fazendo favor. Voltando. Tá. Isso, nessa parte aí. Você consegue só explicar, principalmente o pessoal da engenharia elétrica? Oi? Ah, não? Qual que é a diferença de impedância real e impedância complexa? Você consegue? Se não conseguir, não tem problema. A impedância real, você vai fazer toda a análise do sistema RC por meio dos números reais. A impedância complexa vai ser porque eu tenho certeza que eles nunca viram. Não, porque só em engenharia elétrica tem-se a impressão que a impedância é só um número complexo. Eles nunca viram impedância via números reais. Não é a parte real. É a impedância como um número real. Como no conjunto dos números reais. A impedância, ela é definida a priori como um número real. As duas abordagens são equivalentes, né? Só que olha como as equações no mundo dos números reais é mais complicada que a equação no mundo dos números complexos. Cara, é isso que é interessante. Tá? Você sai do mundo dos números reais para uma representação muito mais simples no conjunto dos números complexos. Não, ali também tem frequência. Não é questão do dominar, é só uma questão da representação mesmo. Tá? Isso também sai. A partir dessa ideia, a partir da ideia de resolução de equação diferencial, que com um número complexo fica mais simples. Certo? A Maria está há um tempo já, mas agora que ela está tendo embasamento matemático mais pesado para dar prosseguimento mesmo no trabalho, que é uma matemática muito, muito mais pesada do que o que a gente vê na graduação. A Maria é um caso, estava falando para vocês, eu estou trabalhando com ela na expectativa dela fazer o doutorado direto. Fazer 2, 3 anos de iniciação, se a gente conseguir alguma publicação, para pedir um doutorado direto. Tá? Serve para vocês do ensino médio também. Entrando na faculdade, já entra numa iniciação científica, que é a carreira acadêmica. Você faz 2, 3 anos de iniciação científica, não tem por que vocês fazerem mestrado. Tá? Já vai. Aliás, as agências de fomento, por exemplo, a FAPESP, ela prioriza muito mais bolsas de doutorado direto do que bolsas de mestrado. Não, tem que estar linkada, né? Tem que estar linkada, você tem que dar prosseguimento. É que no caso da Maria, a gente, se ela quiser, tem que ver isso também, a gente já tem tudo encaminhado para ela já ir para a Unesp de Bauru, já está. No caso dela, já está tudo encaminhado, caso ela não fique milionária como engenheira civil. Acho que não vai acontecer, não. Tomara que não. Então tá, uma salva de palmas para Maria. Eu vou só fazer um elogio